E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem tivemos, possivelmente, o depoimento mais conturbado de toda a CPI. Foi lá o Dominguete da Davita, falou um monte de coisa, colocou um áudio do Luiz Miranda. O Luiz Miranda entrou na sessão. Lembrando pra vocês é que a questão é muito confusa. Tão confusa que vamos ter que fazer um dossiê sobre o tema. A maior parte do vídeo vai ser para discorrer sobre o assunto. Temos aí agora várias perguntas em abertas, vou compartilhar com vocês, mas também temos vários fatos e algumas coisas que já dá para bater o martelo. O público soltou uma nota para a imprensa da versão dele. O Max da Precisa também veio a público, na verdade ele manda um vídeo para a CPI, o SBT News teve acesso do conteúdo, a gente vai comentar aqui também. Tem mais algumas coisas, tem mais informações sobre a Davat, tem novos e-mails, não de imitado nem nada, mas coisa interessante. Vamos analisar hoje também o tempo a tempo, com quantos minutos algumas coisas chave aconteceram. Um exemplo, com quanto tempo o Luiz Miranda entrou dentro da sala desde o momento que o Dominguete falou, né, que ia ter um áudio sobre o Luiz Miranda. Quanto tempo levou? O que é que isso aí pode indicar? E, além disso, quero começar aqui o vídeo, na verdade, falando só dos assuntozinhos bem rápidos. O Alexandre de Moraes resolveu criar aí novas investigações, arquivou inquérito. Era meio que esperado, a gente já tinha comentado, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar da Rosa Weber, que quer obrigar a PGR a investigar Bolsonaro. E eu quero começar, na verdade, por outro tema. Isso aqui envolve a minha pessoa. Vejam só como são as coisas. Vocês me conhecem, estamos hoje no episódio 620. Fora os videozinhos curtos. Todos os vídeos repletos de notícias, documentos, fontes primárias, para respaldar o que a gente vem falando. Aí vem um rapaz chamado Paulo, do Projeto Comprova, sabe? É uma coalizão de veículos para falar quem tem o Twitter sobre o caso Covaxin e queria tirar algumas dúvidas com você. Não sei, isso aqui eu senti um tom um pouco intimidatório ao longo do e-mail, mas tudo bem. Queria saber quais as suas fontes para afirmar que Omar, Randolph e Renan Calheiros tinham conhecimento das negociações envolvendo a compra. Aqui eu nem precisaria responder, né? Porque acho que existe o chamado sigilo, sabe? Sigilo de fonte. Tudo bem. Também queria saber se você tem algum documento, foto ou entrevista que comprove que o senador Renan Calheiros conhecia o Max da Precisa, ou que o Max conhecia o Carlos Gabas, porque vendo seu vídeo não ficou muito claro para nós como você sabe que esses personagens se conhecem. Vamos mostrar então algumas coisinhas assim bem rápido, vocês já viram. Como que o Randolph, o Omar, o Renan compra da Covaxin? O Randolph Rodrigues, ele apareceu num vídeo nas redes sociais anteontem que ele fala exatamente isso daqui, ó. Autorização, já tem autorizo em outros países. Vai atrás do vídeo e você vê. Ele já tá sabendo, tava lá. A MP que ele relata é exatamente para isso. O Omar Aziz é mais ou menos o que o Randolph tá falando no vídeo. O Omar, ele inclui a entidade regulatória da República da Índia para facilitar, inclusive, a aprovação da Covaxin. O Renildo Calheiros, que é o irmão do Renan, também adiciona a entidade lá da República Indiana. Então vai falar que o Renan não tá sabendo, né? Tudo bem. E sobre o Renan e o Max, leiam aqui o colega de vocês da grande imprensa, Diego Escostegui. Apesar das revelações do bastidor, muita gente na capital ainda não havia percebido que o lobista Max, talvez sejam vocês, jornalistas do Comprova, né? Que o Max é investigado pela Polícia Federal, no Supremo, em virtude de esquema cuja chefia é atribuída a Renan Calheiros. Então eu sugiro aí, o pessoal do Comprova, se informem. Vão atrás saber o que foi a CPI dos fundos de pensão. Vão saber qual é a função da Previc. Como um fundo de operação opera, qual é a relação que isso tem com a Previc. O que o Gabas fez à frente da Previc, sabe? Quem são as pessoas do PT que o Max tinha acesso. Mas, né, eu tenho certeza, pessoal, no final de tudo, vão soltar alguma matéria, no mínimo falando que minhas afirmações são imprecisas. Infelizmente, a grande mídia, né? E eu deixo aqui também uma pergunta. Ó. Renan planeja contratar a agência de checagem para sessões da CPI. Será que eles estão tentando fazer algo assim para mostrar serviço? Ó, temos aqui, ó, o Comprova. Renan, contrata a gente. Achei muito, sabe, um e-mail completamente desnecessário para um vídeo que é seríssimo. Flávio Bolsonaro ontem fez essa postagem, que já é relativa à questão do Alexandre de Moraes. Ele fala o seguinte, ó. Lamento profundamente a instauração de novo inquérito de fake news pelo ministro Alexandre de Moraes. Mobilização política surreal. Basicamente só fez
refazer. O que é que tem de importante para falar sobre esse tema? Tá tudo aí, né, às escuras, ninguém sabe, mas vejam só. Grupo de WhatsApp virou organização criminosa. Ironiza Flávio Bolsonaro, apoia o mais importante. Nessa nova frente, a Polícia Federal vai aprofundar, segundo Alexandre de Moraes, e aqui eu não grifei, os métodos e núcleos estruturados, produção, blá blá blá, são absolutamente semelhantes àqueles identificados no inquérito das fake news. Observa-se de forma comum aos dois inquéritos. O que é que a gente vai falando que vai acontecer? E agora, para mim, é só questão de tempo. Eu acho que não tem nada que possa ser feito para evitar que isso aconteça. Vai ser unificado a CPMI das fake news e os dois inquéritos do STF com a CPI da pandemia. A CPI da pandemia, inclusive, já requisitou acesso aí aos dados da CPMI das fake news. Vão liberar, tenho certeza. O Renan, quando isso daqui tomar forma, eu fico bastante receoso. E uma matéria do Estadão, até na época, foi uma matéria bem honesta para o padrão da grande mídia, relatou vários pontos. Lemos também a peça da PGR e naquele momento em vídeo eu falei, pessoal, se o Alexandre de Moraes não arquivar, depois de tudo isso daqui que a PGR está falando, cara, vai ficar complicado. Ele arquivou, mas agora abriu uma nova investigação. Se ele tem alguma coisa ou não, se ele realmente achou algum fato ou não, a gente não vai saber agora, mas as investigações não vão parar. E continua sempre com aquelas mesmas pessoas de sempre. Mesmas pessoas de sempre continuam sendo acusadas de atacar a democracia. Isso vocês já estão cansados de saber. Outra coisa aqui que envolve o STF, vejam só, a Rosa Weber, a mesma ministra que lidou aí com a questão dos governadores. Se lembra lá, né? Não, concedeu o primeiro habeas corpus lá para o governador, para não precisar ir para a CPI da pandemia. Ela agora rejeitou o pedido da PGR para esperar a conclusão da CPI antes de investigar Bolsonaro. Mas eu achei a explicação da PGR relativamente fácil e com sentido. Fala o seguinte, na terça-feira, a PGR pediu à ministra para aguardar as conclusões da investigação da CPI antes de decidir sobre essa notícia-crime. Se o Poder Legislativo está a investigar com excelência comportamentos aparentemente ilícitos com todas as competências necessárias, qual o motivo para que o STF abra uma investigação concorrente tomada por freios e contrapesos institucionais e sem igual agilidade? Vocês estão entendendo? Olha só. Já tem uma investigação contra Bolsonaro na CPI, com vários, métodos, meios, ferramentas rápido do que as ferramentas que a PGR dispõe. Se já tem essa investigação, para que abrir uma investigação concorrente? Não tem excelência para investigação. Então, assim, vai ter duas investigações correndo em paralelo, caso fosse necessário. Então, mas a priori, a Rosa Weber discordou. A decisão máxima são deles. Então, tá aí. Eu acho que a PGR só tem um caminho que agora é seguir. Hoje tá complicado as notícias. Temos aqui, vejam só, o PT. Isso daqui não é gabinete do ódio. Isso daqui não é fake news. Isso aqui no máximo vai... Senador petista, líder do PT no Senado, colocou um vídeo do Flávio Augusto, o empresário, lá do time de futebol, ao lado do Carlos Wizard, e ele fala o seguinte: então, o senhor Cristiano da Davati tem proximidade com Carlos Wizard. Quem diria, não é mesmo? Quanto mais mexe, mais Bolsonaro se enrola. Esse aqui não é o Cristiano, é o Flávio Augusto, empresário conhecido nacionalmente e internacionalmente. É o PT, né? Tem como esperar algo diferente do PT? Não tem. Mas aqui, fake news do bem. Fake news do bem. Olha só essa outra daqui, que já começa a envolver a Covaxin. A lógica da CPI. Presidência cancela depoimento de representante da Precisa por ter habeas corpus. Seria contraproducente ouvi-lo. Na calada da noite, antecipa vinda do falso representante da Davati. Ué, arguir depoente sem tempo de preparação. Ouvir o Max. Sendo que o Max informou que mesmo com habeas corpus, ele estava disposto a ir para falar.
mas na calada da noite. Percebam um certo padrão. Anteontem, tinha lá, né, os requerimentos. Iria ser colocado o requerimento do pessoal ligado ao consórcio do Nordeste, consórcio Nordeste. Na calada da noite também, se eu não me engano, quem fez a afirmação foi o Eduardo Girão. Ele grava um vídeo. Se não foi ele, foi o Marcos Rogério. Assim que, quando deu 1 da manhã, desapareceu o requerimento. Mais uma vez, na calada da noite, eles resolvem adiar o Max e trazer o Dominguete. Aí a Sereta diz, artimanha arquitetada na calada da noite pela súcia comandada por Lula pegou a base do governo de surpresa. Eles não jogam limpo. É preciso ficar atento e se antecipar a essas movimentações. E aí o Max mandou um vídeo para a CPI. O SBT News teve acesso, publicou lá o vídeo. Eu não vou dar play no vídeo. Tem uma cronologia. Vão lá, deem uma olhada. Mas quero mostrar, principalmente, a fala do Max. Você viu? O presidente da Precisa Medicamentos diz em vídeo enviado à CPI e obtido em primeira mão pelo SBT News que os irmãos Miranda mentiram. Diz em vídeo enviado à CPI e obtido blá 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 que os irmãos Miranda, né, de fraude presente em um proforma invoice, algo como uma proposta de fatura com o Bolsonaro, relatada pelos irmãos. O documento ainda não havia sido 2 dias após o encontro relatado entre os irmãos Miranda a Bolsonaro, né? Procurada, a assessoria de imprensa do deputado federal Luiz Miranda reiterou que o documento invoice contendo erro com pagamento antecipado foi enviado sim via Droplita. Um disse que naquele dia não tinha, o outro falou que tinha. Escolha a palavra: mentira, ficção, invenção, desvaneios, desvaneio desses senhores que vieram a depor na CPI. Diz ele no vídeo em que narra sua defesa sobre as acusações e mostra cópias de e-mail e documento pericial para sustentar sua versão. Todo dia está surgindo uma nova coisa. Tem que olhar. Minha visão. A questão da Covaxin. Na boa. Com 3 dias, a invoice já estava corrigida. Faltava um 0 e mudar o pagamento para, em vez de ser pagamento antecipado, ser pagamento de acordo ao contrato. Ou seja, só pagar depois que receber. Corrigido. O restante não teve nada. Principalmente aquela conversa mole de superfaturamento, né, que não teve. É o mesmo preço que a Bharat Biotech, que o laboratório divulgou e foi negociado com outros 13 países ao redor do mundo. Os $15. Mas o pessoal chorou. Para mim, a Covaxin é só narrativa, sabe? A coisa tá fácil. Pode até criar caso, mas fica na boa. Isso aqui não parece caso. É o Ricardo Barros, que também está sendo envolvido no caso da propina de $1. Quero falar à CPI e ao Brasil o quanto antes. Lamento o adiamento sem motivo da minha participação, que seria na próxima quinta. Peço aos membros da CPI que me ouçam o quanto antes para que eu esclareça todos os fatos e prove a minha boa conduta. Qual o interesse, né, em adiar? Qual o interesse em adiar? Encaixar o Ricardo Barros sangrando, se desgastando, que com isso, né, o governo apanha junto. E o Ricardo Barros fala o seguinte também, o período do PSOL de providências contra mim na Comissão de Ética da Câmara é desprovido de qualquer fundamento. Estou à disposição para os esclarecimentos necessários. Reafirmo minha lisura na ação parlamentar. E no início do dia tinha saído a matéria antes de ser adiado. Tá lá. CPI aprova a convocação de Ricardo Barros para a próxima quinta, mas foi adiado. Não quero ouvir o Ricardo Barros. E aí a gente fecha aqui a primeira parte do vídeo. E agora que a coisa começa a ficar complicada. Gente, aqui a gente tem que mais do que uma visão de torcedor. Queremos que isso aconteça, temos que nos ater aos fatos. Nosso compromisso são com os fatos e a verdade. A gente não é igual a mídia que fala o que for, né, e não apura nada. Então vejam só. Ontem o Dominguete foi lá. Esse daqui é o vídeo que está na íntegra, no canal da TV Senado, em torno de 1h23. É a primeira vez, durante a fala do Humberto Costa, ele questiona se teve. O Dominguete falou que sim. 1h23 desse vídeo. Podem ir lá. A 1h32 aproximadamente é quando ele dá play no vídeo.
Deixa eu ver se eu coloquei aqui antes de mostrar para vocês o vídeo. Tá, e tá aqui, ó. A 1h50, o Luiz Miranda chega na sessão. O Luiz Miranda chegou na sessão entre a primeira vez que ele cita o nome do Luiz Miranda, até quando ele vem para cá, levou. Chegaremos nas perguntas. Vamos adiantar as perguntas. Pensa o seguinte, o Luiz Miranda estava em casa. Vamos olhar, vamos tentar ser o mais honestos possíveis. Ele não tá de gravata, não tá de terno. Ele pode realmente sim estar em casa, está acompanhando. Pegou a primeira camisa que apareceu, pegou o carro e foi voando. Eu não conheço a geografia de Brasília, mas o tempo de você sair de sua casa, botar aqui. Aí já fica uma pergunta. Ele estava no Senado? Ele sabia que ele seria citado? Ele estava nos arredores? O que é que o Luiz Miranda estava fazendo ao longo desse dia? Ele tinha uma coisa programada lá no Senado? Às vezes tem. Pode ter uma explicação, mas é algo estranho. E vamos ouvir aqui um pedaço do vídeo. O que é que vem sendo dito aí, né? Pra gente poder realmente fazer um julgamento sério, sem tendências. Vamos botar aqui, Twitter, o tenente... Vamos botar aqui, não vou botar em formato de vídeo mesmo. Vou botar assim, ó, só o vídeo. Pronto. Vamos ver o vídeo na íntegra. Atenção de todos. Então, irmão, o grande problema é... Vou falar direto com o cara vai pedir toda a documentação do comprador, o compra negócio. Então, você nem perde tempo, porque você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento instantâneo. Até que ele compra o tempo todo lá, quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato, ok? E encaminha toda a documentação necessária, amarra, faz as travas, faz os contratos todos e bola pra frente. Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. E aí eu não me sinto nem confortável. Encontrei uma carga, vamos dar prosseguimento, vamos mandar toda a documentação de novo, daqui a pouco vamos chegar na SGS e você vai ver que a carga existe. Eu não vou perder tempo. O cara faz uma live comigo, faz um FaceTime, ele pode fazer, meu irmão, um Skype, o que ele quiser. Ele mostra a carga, ou se ele quiser gravar um vídeo, ele grava um vídeo. Hey, Luiz Miranda, I'm here in my warehouse, this is my product, mostra o produto pra mim e tá tudo certo. Bola pra frente, eu mando pro cara, na hora o cara fecha o negócio, cara, na hora. O cara tem cliente fixo, entendeu? Ele tem recorrência. Esse é o grande problema desse meu cliente, ele tem recorrência, ele fechou alguns contratos lá de entrega com o Mart, com o Greens, com as redes de restaurantes e alguns hospitais. Então ele tem recorrência, ele precisa de produto o tempo todo. Esse áudio foi do deputado Luiz Miranda para... Segundo o Cristiano, foi para o pessoal nosso da Davat, onde ele tentava intermediar a aquisição de vacinas. A compra, ele fazia a intermediação de vacinas. Esse é o áudio. Vamos ser aqui bastante honestos. Eu não gosto do Luiz Miranda. Nesse áudio, não existe a palavra vacina. Em nenhum momento. Não dá para afirmar pelo áudio que é a compra dos imunizantes. Nesse áudio aqui também fala o seguinte, já falei com... Tem um pessoal do Walmart, tem um pessoal disso, tem um pessoal do restaurante e tudo mais. A versão do Luiz Miranda é que isso daí envolvia uma compra de luvas. Faz sentido. Beleza. E nesse áudio aí também, teve um momento que ele fala, sei que lá, meu irmão, mas no sentido assim, meu irmão, mano, cara. Nesse sentido, né? E o Dominguete depois fala aí, inclusive, adiciona o irmão do Luiz Miranda na confusão. E ele fala que, segundo aí, ele recebeu o vídeo do Cristiano. O Cristiano agora vai na CPI. E aí agora? O Dominguete entendeu errado? O Cristiano fez de propósito? O Cristiano enviou esse áudio de propósito? Em qual sentido? O que é que tem por trás disso? Isso é uma pergunta que quem quiser bater o martelo não está sendo honesto. Não está sendo honesto. Queria ter uma resposta, eu queria estar aqui, vocês, pessoal. O que está acontecendo é isso, não temos uma resposta. Agora tem algo interessante ainda nesse áudio. Se perceberem, eu não vou voltar ao vídeo, eu não percebi qual segundo era, mas o Luiz Miranda ele fala o seguinte, que essa questão já causou problema para ele, muito problema nos últimos 60 dias. Então ele já vem conversando, possivelmente, com esse pessoal há 60 dias. E o Luiz Miranda, mais à frente, fala que, na verdade, esse áudio foi para alguém da Davat.
Então ele conhecia o pessoal do Davat. Coisa, nossas informações. E aí... Não, deixa eu já vou aqui porque tem outro vídeo pra gente ver. Vamos cá. Mas aqui a gente volta pro Twitter agora. Lê o que o Marcos Rogério tem pra falar. Ele diz o seguinte, ó. Após áudio exibido por Luiz Dominguete, colocando em xeque acusações de Luiz Miranda, o relator se exalta. É de prisão do depoente. Pelo visto, a oitiva só vale até o momento em... Nós acabamos de interrogar um depoente que, surpreendentemente, traz historiando, narrando, algumas mazelas que, porventura, poderiam envolver o deputado Luiz Miranda, que esteve aqui na semana passada. Pode realmente estar baixo. Em nome de quê? Do mesmo propósito que a Polícia Federal abriu a investigação ontem? Eu não quero conhecer a verdade, em nome não. do mesmo propósito que o proprietário da Precisa entrou com um pedido diretamente no gabinete do Supremo para burlar o Supremo. Em nome do quê? Do cara da Precisa que quis burlar uma coisa que foi no gabinete, da mesma coisa que a Polícia Federal abriu com interesses escusos. Inclusive saiu uma nota ontem no Globo, eu não trouxe aqui no vídeo, na coluna da Bela Megali, falando exatamente isso daí. A cúpula da Polícia Federal não gostou da fala do Renan Calheiros. O Tribunal Federal, essa CPI não vai aceitar esse tipo de coisa. Presidente, por favor, contra uma instituição da República chamada Polícia Federal. Vossa Excelência, respeite a própria fala. Contra o governo. Vossa Excelência fez acusação contra a Polícia Federal. Vossa Excelência está dizendo que a Polícia Federal está sendo utilizada politicamente. Para garantir impunidade para quem Vossa fez isso no Excelência está Brasil. Acusando a Polícia Federal. Não vai ter impunidade. Não cabe. Vossa Excelência teme o que da Polícia Federal? Não vai ter impunidade. Vossa Excelência, Vossa Excelência, presidente. Presidente, retome a palavra. O relator fez uma lista. O relator fez uma lista. O relator está sendo vítima dela. Por quê? Porque aí vai no Supremo e não precisa ir no Supremo, não. Pode vir aqui, sentar naquela cadeira e simplesmente olhar para o presidente e falar assim: como sou investigado, vou usar o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Não precisa de HC. Quem fez isso foi o relator. E começou errado, não vai terminar certo. Agora, acusar a Polícia Federal indevidamente, levianamente, como aconteceu aqui, não é crível. É o novo advogado do deputado Luiz Miranda. Levantou o tom quando viu aqui protegidos dessa relatoria sendo acusados. Presidente, quem... Tá aí. O pessoal respondeu à altura. O mais interessante daqui, como o Renan Calheiros estava exaltado, eu não trouxe aqui o vídeo do Omar. Quem quiser assistir um monte de coisa. O Omar tava, cara, ele tava vermelho. Ele e o Renan ficaram desesperados. E você vê, ó, olha a reação da esquerda com relação ao Dominguete. Essa testemunha foi plantada aqui. Ela foi plantada. Ela está em estado flagrancial do artigo 342. Com base em que o senhor fala isso? Tem que dar voz prisão a esse depoente. Com base em que o senhor fala isso? Foi feita aqui uma... Fabiano Contarato falando que a testemunha foi plantada, de plantar. E ninguém é besta. Ele está acusando o governo de ter plantado uma testemunha. Por quê? Porque não encaixa a narrativa do pessoal. Olha o desconforto que todos os senadores da oposição ficaram quando o Luiz Miranda foi envolvido. Eles não gostaram. Não gostaram. Porque a gente não tem essa resposta. Você vê aqui o Alessandro Vieira, o mesmo tom, vejam só. Investigação séria, aqui não trabalha com brincadeira. Isso aqui não é lugar para moleque. Não é lugar para molecagem. Não é lugar para tentar fazer alguma forma de interferência na investigação que, eu repito, está falando de 500 mil de brasileiros que morreram. Investigação séria. Sério. Não tô com tempo para molecagem. Baixa a bolinha para não dar ruim para você. Estão vendo aí, né? E vejam só que interessante. Vamos voltar para cá. Tava todo mundo lá, já estavam defendendo Luiz Miranda, os senadores como um todo. E 2 horas, Elisiane Gama, já com notinha da Globo para descredibilizar o Dominguete. Não que ele não mereça ser descredibilizado. Só é muito, posso falar também, surpreendente. Em torno de 55 minutos, o Globo já tinha entrevistado o pessoal da Davat com a resposta sobre lá o conteúdo que o Dominguete havia divulgado. Olha a velocidade. O Globo já tinha ligado, já tinha conversado
conseguiu soltar a matéria e a senadora já recebeu a matéria. Ela tem um monte de senador, ou de assessor, né? O assessor estava lá, viu a matéria e tudo mais. Alguns senadores daquele momento, o Fernando Bezerra foi acusou, né, que a Elisiane Gama poderia estar em contato direto com o Globo. Não sabemos. Foi muito estranho, né? A imprensa entrou em campo assim na velocidade fora do comum. Fora do comum. Olha só o UOL. Senadores da oposição suspeitam que Dominguete foi plantado na CPI. Já tava lá. Eita. PM bolsonarista. PM bolsonarista. Foi plantado para se livrar de um homem do Centrão no Ministério da Saúde. Limpar a barra do presidente de quebra, desacreditar o deputado que denunciou o esquema da Covaxin. É possível chegarmos a este nível de amadorismo? Olha as acusações que o pessoal faz. E tá lá a Eliane Cantanhede. Esse tal Dominguete cavou a ida à CPI só para desqualificar Luiz Miranda a mando de quem? A Eliane Cantanhede. Logo ela. Escreve aí pra grande imprensa. Deve ser amiga, brother aí da Patrícia Campos Melo, da Constança Rezende. Quem cavou a ida do Dominguete foi a Folha de São Paulo. Soltou aquela matéria, sem checar os fatos, com várias informações imprecisas. Agora teve coisa lá que, beleza, pode ser interessante, os e-mails que eles revelaram no dia seguinte. Quem cavou a ida foi a Folha de São Paulo. Não foi o PM. Eu falo no mínimo aqui, né? Cara de pau. São muito caras de pau. E a Anitta, né? Trabalha com fatos, documentos, diferente do pessoal, né, que trabalha aí com checagem de fatos. Tá aqui. Agora, os jornalistas vêm com esse papinho furado de que os senadores que solicitaram o requerimento da convocação do Dominguete dizem que ele foi plantado. Ah, tá. Senadores que pediram a presença do depoente: Renan Calheiros, Alessandro Vieira, Randolfo Rodrigues e Humberto Costa. Segundo Pedro Dória, é um PM bolsonarista. Foi o documento todo, eu dei um zoom só na assinatura, né? Porque aí fica difícil de ler. Aqui, Randolfo Rodrigues, também do dia 29 de junho. Senador, esse aqui dá até pra ler todo, ó, Alessandro Vieira, cidadania SE. E aqui, o senador Humberto Costa. Aí quer me falar que plantaram a Folha de São Paulo, né? Folha de São Paulo, então os senadores. Deu errado o plano, aí já quer jogar a culpa no governo. Mas essa simples narrativa mostra que eles estão apostando muito no Luiz Miranda. Mas estão apostando muito alto. Parece que o Luiz Miranda aí faz parte de algo maior. Um desejo maior aí de realmente tentar ferir o governo. E vamos voltar a falar dele. Como falei para vocês, o Luiz Miranda entrou na sessão, o que é algo muito esquisito. Só que mais esquisito do que entrar foi o que ele fez. E a gente vai ter que ver em vídeo mais uma vez, porque, cara, é realmente assim algo assustador. E vejam só. Deputado Luiz Miranda aparece na sala e conversa com o presidente e o relator da comissão. O clima é de tensão. O próprio Metrópolis afirma que o clima não é bom. E vejam só. Indevidamente, levianamente, como aconteceu aqui, federal. Acusou, Renan. Eu estou falando que a Polícia Federal... Tá vendo aqui, ó? O que ele tá fazendo aqui, gente? Impressão minha ou o Luiz Miranda está falando com... Ó, fala no ouvido do Omar Aziz. O Omar tá calminho, ó, só ouvindo e o Renan brigando. Levantou o tom quando viu aqui protegidos dessa relatoria sendo acusados. Presidente, que é isso? A precisa não estava Nós estamos tendo quantos depoentes? Opa! É um aperto de mão aqui. Um aperto de mão que inclusive pega assim no braço. Reza a lenda que esse aperto de mão que pega assim no braço, né, tem... Não sei, né? Tem algo a mais. Dizem aí que alguns grupos... Clube de Cavalheiros. Mão engraçado, rapaz. Aperto de mão engraçado esse do Luiz Miranda e do Renan Calheiros. Mas eu só. É isso, vamos prender, solicitar. Senhor presidente! Ó, conversa com o Renan. Conversando com o relator, presidente. Que é isso? Não saiu.
Que é isso? Que é isso? Ele não Que pode isso, estar presidente? presente na sessão. O que é isso? Cadê? Tudo marcado, Ele tudo não está combinado. mais na sala, deputado. Acabou de... Já não tá mais na sala, ele não tá mais na sala, saiu, ele só chegou aqui, falou coisas no ouvido do Omar, o Omar tirou o microfone, fez um aperto de mão super conhecido, assim, que não é difícil de saber. Não vai me dizer que foi coincidência esse aperto de isolamento, de distanciamento social. 1,5 metro pelo menos. Lá no vídeo do Renan. Parece que os senadores gostam bastante do Luiz Miranda. Mas vamos continuar porque tem muita coisa para falar. Já deu comitiva depois para a imprensa, falando que era tudo mentira, tudo mais. Ele mostra o outro lado da história, diz que na verdade foi compra de luvas. E o interessante é isso daqui, ó. Saiu a matéria do Metrópole, destacando aí algumas falas do Luiz Miranda. Aqui no subtítulo já mostra que o parlamentar reforça que conversa mantida por WhatsApp com Rafael Alves da Davat. E no áudio lá que o cara mostra, diz que pelo menos tem uns 60 dias que essas negociações estão dando problema. O Luiz Miranda ficou 60 dias de conversa com a Davat. Qual a ligação que o Luiz Miranda tem com a Davat? É uma pergunta sem resposta. Até o momento. Como foi esse contato, de onde ele conhece a Davat, de onde ele achou na pesquisa do Google, quem apresentou para ele a Davat, sabe? Quais foram os termos, o que é que ele estava procurando, o que é que a Davat ofereceu para ele. Diante de tudo que vem acontecendo no Brasil, de todas as denúncias que estão aparecendo, é uma pergunta muito importante a ser feita. E você percebe agora como essa fala do Luiz Miranda, recortada que ele falou na entrevista, se encaixa com a Hydra, a tentativa de unificar a CPI, os inquéritos do STF, e ajudar inclusive o Renan Calheiros a acessar aí as coisas, né, de possível gabinete do ódio. Ele fala o seguinte: é só observar os parlamentares que estão postando áudio descontextualizado, são todos os que são acusados de fazerem parte do gabinete do ódio, não é verdade? Então está partindo do gabinete do ódio, porque não tem como admitir o que eu apresentei. Já enfiou um gabinete do ódio. Essa narrativa a gente sabe que ela é muito desonesta. Muito desonesta. Se o Luiz Miranda ele só tivesse se defendido, pra mim tava de boa. Porque faz sentido, você escuta o áudio dele, realmente não dá a entender que seja imunizante. Agora, ele não só se defender, mas partir pro ataque e reforçar a narrativa do gabinete do ódio, parece que tem um joguinho assim, sabe, combinado. Não, vai bater, bate desse jeito, que isso aí vai ajudar no contexto maior. Aí você vê, o Jorginho Melo fala o seguinte: o presidente Omar Aziz decidiu pela apreensão do celular do depoente, mas não acatou meu pedido de apreender também o celular do Miranda, que aliás saiu daqui da sessão direto para dar entrevista à imprensa. Esta é a CPI. Não, do Luiz Miranda não pode. A Elisane Gama, senador, isso aí seria abuso de autoridade. Agora do Dominguete pode pegar o celular e o Dominguete tá na boa. Não, eu dou meu celular. Pra mim, esse cara, ele não bate muito bem da cabeça, o Dominguete, na boa. Pra mim, eles escolheram um cara, o seguinte, ó. Aquele cara ali não tá bem das pernas, em questões financeiras. É PM. PM é algo bom, né? O cara dá uma carteirada, posto por polícia. A polícia, em geral, tem uma sua imagem, que faz coisa certa. Vamos botar esse cara aí pra operar pra gente, dar uma desperto. E o Dominguete rodou na história. Falando nele, a empresa da Davat fala o seguinte, ó, que o Dominguete não é seu representante no Brasil. E aqui, como o nosso interesse é com a verdade, você vê, o nosso único representante no Brasil é Cristiano Alberto Carvalho. A Folha de São Paulo tinha trazido e-mail, a gente mostrou no vídeo ontem, porque a gente não tenta moldar a verdade à nossa narrativa, a gente tenta entender o que está acontecendo no Brasil. Lá no e-mail do Herman Cardenas, o então dono da Davat, ele está falando lá, o Luiz Paulo Dominguete Pereira, como foi requisitado pelo Luiz Paulo Dominguete. E aí? Eu não sei. O Roberto Dias ontem deu algumas entrevistas reafirmando o que a gente vem falando. Diferente da Folha de São Paulo, a gente checa o que a gente afirma. Você vê, ó, direito. A gente vai mostrar aqui a nota que ele soltou para a imprensa, nota grande, mas vamos destacar os pontos. Relação com o deputado federal Ricardo Barros. 0. Não somos amigos, não nos conhecemos. Segundo o servidor,
Luiz Ricardo Miranda, Barros foi mencionado por Jair Bolsonaro, quando ele e Limão estiveram juntos lá. Ele falou, não tenho ligação. Não tenho ligação com o Ricardo Barros. E aí a pergunta, né? Por que querem ligar o Roberto Dias ao Ricardo Barros a todo custo? O Lauro Jardim solta uma matéria ontem, reafirmando, né, que essa história realmente não vai colar. Roberto Dias, demitido do Ministério da Saúde, ganha mais um padrinho. Quando Mandetta saiu, um senador também o apadrinhou. Era Davi Alcolumbre, em passado, lá do Lupion, a indicação do Lupion, do Mandetta. E aí quem pega depois foi o Alcolumbre, que também é do DEM. E agora começar a colocar o Alcolumbre na história, né? Acho que ninguém vai ficar triste de ver o Alcolumbre dando explicações. O Alcolumbre agora vai ter que se explicar. Ou talvez não, né? Senador, vamos ficar de boa. E esse vídeo aqui é 8 segundos, mas o Marcos Rogério pergunta para o Dominguete se ele teve contato com alguém do governo e ele responde prontamente. Com o governo. Excelência, não tive contato com ninguém do governo. Teve contato com ninguém no governo. E também falou que não se encontrou em nenhum momento com o Ricardo Barros. Porque querem enfiar o Ricardo Barros a todo custo nessa questão aí. Também, né? Além da Covaxin. Sendo que é o seguinte, eu não coloco a mão no fogo pelo Ricardo Barros, mas está tudo muito estranho. E aqui vejam só, que eu vou mostrar para vocês o áudio que eu acabei gravando. Ele falou que ele estava com o coronel o Blanco. Estava lá com o Blanco. Então tentando ligar, né, que o governo participou de conversa com o Dominguete. Só que o Jorginho Melo acaba de revelar que, na verdade, o Blanco sequer era funcionário do governo. Porque ele já havia sido exonerado antes do jantar. Vejam só. Pergunto. A data dessa reunião no Shopping Brasil? Fevereiro, excelência. De fevereiro, muito bem. O coronel Blanco estava junto. Já estava lá no local junto com o Roberto Dias. Só para informar, ele não era mais funcionário do Ministério da Saúde, porque ele foi exonerado pela portaria 83 em 18 de janeiro de 21. Então ele estava lá como cidadão, como interessado nesse negócio. Muito bem. Então não fala em nome do governo, né? Não fala em nome do governo. Estava como civil. Pelo menos informações aí quem traz, Jorginho Melo. E aí temos a nota completa do Roberto Dias, que, na boa, tem alguns pontos que realmente podem convencer, outros pontos que não me convenceram. E vejam só. Em nota, a imprensa, o servidor concursado Roberto Dias, exonerado preventivamente do cargo no Ministério da Saúde, nega pedido de propina e sugere possível armação por parte do cabo da PM. Vamos ler aqui alguns pedaços que eu destaquei. Quase nota inteira. Só tirei o início. Eu sou isso, sou concursado, sou um cara técnico. Não estou interessado. Vai logo ao ponto. É fato que no dia 25 de fevereiro, fui jantar no restaurante Vasto, como já fiz diversas vezes, encontrando lá o ex-diretor de logística substituto da entrada do ministro Eduardo Pazuello. A ideia na época é que colocariam alguém para aprender a minha função. Estava lá, ele encontrou o Blanco, só que o Blanco não era mais funcionário do governo. Tinha entrado lá na época para aprender a função do Roberto Dias. Nessa noite, Blanco chegou acompanhado pelo Dominguete, que até a presente data nunca havia figurado como parte nas trocas de comunicações oficiais entre ministério e empresa, sendo desconhecido. Então ele afirma que o Dominguete chegou no restaurante com o Blanco. Então teve o encontro. Teve o encontro. Mas ele nega que teve qualquer conversa de propina, qualquer coisa. Diz que é armação. É importante frisar que, ao contrário do que é alegado pelo Dominguete, o tema propina pedido de dinheiro, facilitação, nunca foi tratado à mesa ou qualquer outro ambiente em que eu estive presente. Na data certa, dia 22 de fevereiro, o Departamento de Logística recebeu um e-mail do Cristiano, que é o cara da Davat, porém sem anexo, e apenas em 25 de fevereiro o e-mail foi reenviado com a proposta AstraZeneca Latim Suporte de 18 de fevereiro, para a caixa corporativa do Delog, SVS e outros destinatários. Que seria algo comum, né? Você recebeu um e-mail de proposta, você vai encaminhar para o setor, sei lá, o setor, né? Não para o setor, a não ser que você seja a pessoa responsável para receber os e-mails. Em 26 de fevereiro, às 15 horas, foi agendada e confirmada a reunião pelo senhor Cristiano Carvalho. Entretanto, em vez do Cristiano ao comparecer, quem chegou lá foi o Dominguete.
A Davat precisa explicar, então, por que foi o Dominguete não foi o Cristiano. Nesta reunião, informei quais eram as principais documentações necessárias e indispensáveis para que a diretoria encaminhasse a Secretaria Executiva para apreciação e início dos trâmites de negociação. Registra-se que todos os e-mails trocados foram com Cristiano Carvalho e Herman Cardenas, e que apenas no dia 26 de fevereiro, o Herman informou que está encaminhando a proposta de 400 milhões de doses, como solicitado pelo senhor Dominguete, sendo esta a única menção ao nome Dominguete. E isso daqui é confirmado pelos e-mails da Folha de São Paulo. Nenhuma. A única menção foi aquela. Só se tiver mais algum e-mail que não foi revelado. Em troca de e-mails, no dia 1º de março, reforcei a necessidade da apresentação de carta expedida pela AstraZeneca, legitimando a Davat como representante oficialmente, o documento que o credencia como representante da Davat Medical. Ele não mostrou que ele era o representante da AstraZeneca. Não, só sou da Davat. Só sou da Davat. Registra-se que esse documento nunca foi encaminhado ou apresentado ao departamento, o que impediu envio da proposta para a Secretaria Executiva, a responsável por quando houve prosseguimento por nenhuma área do Ministério. E eu grifei de verde, não houve negociação, mas sim pedidos de documentos necessários. Não teve negociação nenhuma, em que o governo brasileiro manifesta a intenção de compra. Isso seria, esse ano ele fez uma thread, ele se passou aí como prefeitura, negociou com a Davat e alegou que era fraude e que uma das ideias poderia ser essa, sabe? Se cacifar para conseguir no banco, conseguir empréstimos, conseguir melhorar a imagem da empresa. Em virtude da inexistência das documentações necessárias e jamais apresentadas, seria impossível a abertura de um processo. Por tais razões, acredito estar sendo vítima lá do Dominguete. E aí ele traz aqui no número 1 e 2 como que funciona a questão aí de aquisição. Ele diz, a Secretaria Executiva, juntamente com a Secretaria de Vigilância em Saúde e a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, analisam e negociam o produto, cronograma de entrega, quantitativo e preço. Desta forma, é instruído o processo de aquisição. Após o processo, é enviado ao Departamento de Logística para cumprimento de seus atos ordinários, tais como publicações, emissões de nota de empenho e assinaturas do instrumento contratual. Assim, ocorreu com todas as contratações dos imunizantes. Reforçando aqui que o setor do Roberto Dias não teria competência para negociar preços. Resta claro que a suposta oferta diz que não existe negociação ou participação na escolha e definição de preços quantitativos. Faz sentido o que ele fala, sabe? São afirmações, coisa. Agora eu não sou o dono da verdade. E aqui é a versão dele, tem que olhar. Do inerte ao e-mail recebido, ele estaria sendo questionado do porquê o Ministério da Saúde a preços supostamente tão vantajosos em um momento tão crucial. Isso aqui ele também está certo. Ele respondeu os e-mails. Se ele não tivesse respondido o e-mail, não ia falar, o governo Bolsonaro não respondeu os e-mails. Não é isso que eles falam o tempo todo lá do pessoal da Pfizer e tudo mais? Não quer que ele responda? E diz, a segunda questão, o servidor Luiz Ricardo Miranda. Acredito que ele tenha se equivocado ou intencionalmente direcionado à minha pessoa. E aí, tanto o Roberto Dias, olha só, o Roberto Dias, ele é citado aí nesses dois escândalos, e eles tentam trazer o Ricardo Barros também. Tá uma confusão grande. E olha só, ela resumiu muito bem a fala do Eduardo Braga. Ele começa a citar vários pontos, sabe, sobre a Davat, de várias coisas estranhíssimas. Inclusive quando ele fala assim, vai pedir dado pro FBI. Não acho que ele tá errado, nesse ponto não tá. O Brasil, para escolher, vai escolher um PM. Não por nada, porque há vidas. Se fosse, né? Tá, você não tem vínculo empregatício, mas você é um racista tal, sabe? Certidão. Quem já trabalhou principalmente em indústria, que já... Meu amigo, a quantidade de papel que a gente tem que lidar, não só não é para o governo, não é brincadeira. A particular já é complicado, imagina a pública. Seus assessores se fiaram no que a empresa diz em seu site. Mas os registros empresariais do estado do Texas não sustentam o suposto histórico de diversos países. Temos mais de 22 anos, sabe, de experiência. Só que o Coutinho vai atrás e mostra aqui, segundo aqui os registros fiscais, você vê, o primeiro registro foi no dia 15 de junho. 15 de junho de 2020. Uma empresa que tem mais de 22 anos. E o que está registrado nos documentos públicos? O que é que está acontecendo?
E as pessoas ligadas a essa Davat, cara, é uma confusão. Até o Luiz Miranda já quis comprar luvas que seja desse pessoal. O Luiz Miranda tem, assim, uma vida estranha. Estranha. E nacional. Uma sala de aproximadamente 260 metros quadrados. 400 milhões a 3 dólares. Vai dar o quê? 1,2 bilhão de dólar. É difícil, hein? Tá difícil aí. Creio que essa Davat realmente seja uma empresa de advogados. Pronto. Surgiu uma nova pessoa na história. Quem é Júlio Caron? Quem é Júlio Caron? Que é o sócio, né? Júlio Caron, advogado. Brasileiro, Brasil e deixa um CEP. O Coutinho preferiu apagar. Assina como parte brasileira o contrato de confidencialidade entregue ao Ministério da Saúde. Você vê aqui, ó. O PM, Luiz Paulo Dominguete, disse que, por não ter aceitado pagar os 400 milhões em propina, as negociações foram abandonadas. Não foi o que aconteceu. 11 dias depois, o advogado brasileiro procurou diretamente o ministro Pazuello para oferecer 300 milhões de doses. Aqui tem o primeiro e-mail, você vê lá, ó. Doutor Júlio Adriano O. Caron e Silva, tem o número do OAB dele, tem lá a oferta, depois o advogado Caron encaminhou a mensagem para o e-mail para o chefe do gabinete do Pazuello, para conhecimento. 12 minutos depois, o assessor mandou inserir o processo no registro eletrônico no SEI, que não tem nada demais até então. Chegou um e-mail, alguém falando, ó, gato, isso aqui não diz nada. Só que troca de e-mails também. Só que aqui tem, tá acima, não muda a posição da foto, mostra a movimentação do caso da Davat no protocolo do Ministério, sabe? Mas tudo aqui é o processo remetido, passando por coisas. O que é que isso aqui significa? Ninguém sabe, mas tem um registro lá de alguma coisa. Já explique. Essa é que a pessoa der a versão. Agora, que a Davat é uma empresa complicada, meu amigo, comigo, pois abandonei a atividade, é entender quem são esses atores, quem está por trás deles, como chegaram tão longe, quais são os interesses envolvidos. Deixo as dicas. Se alguém quiser aproveitar, fique à vontade. E eu adicionei aqui algumas perguntas e algumas coisas que já dá para bater o martelo. Primeira, como Luiz Miranda chegou no Senado em 27 minutos? Ele já estava no Senado? Vocês viram lá, no momento que no ouvido do Renan e do Amar. O que Luiz Miranda fazia no Senado? Por que ele foi ao Senado? O que Luiz Miranda tira o microfone da frente? Luiz Miranda diz ter áudio provando que não negociou os imunizantes, mas admitiu que o áudio foi enviado para Rafael, que é da empresa Davat. Principalmente o Rafael. E Luiz Miranda também, né? E aí? O que ele conhece da Davat? Só foi negociações? Quem é? Luiz Miranda estava claramente perturbado. Acusou a existência de ação de um gabinete do... Sabe? É uma história assim mirabolante. Sabe? Omar e Renan ficaram desesperados com o áudio. Isso aí é inegável. A oposição saiu em peso para defender Luiz Miranda. Omar se recusou a prender o celular de Luiz Miranda. A mídia entrou em campo com apenas 50 e gama. Lê a matéria do Globo, é 55 minutos. Roberto Dias afirma que não tem vínculos com Ricardo Barros. Outra afirmação. Por que ligaram Ricardo Barros ao Roberto Dias? Isso é uma pergunta. Por que adiaram a convocação do Max na calada da noite, da Precisa? Blanco foi ao jantar enquanto se viu. Por que a Davat contratou um PM sem nenhum histórico na área de vendas para realizar negociações bilionárias? Por que a Davat quer se desvincular do Dominguete? Ele aparece nos e-mails. Vocês viram lá no e-mail. Essas duas perguntas aqui eu acabei repetindo 2 vezes. Então, esses são os fatos que dá, pelo menos ao meu ver, que dá pra bater o martelo. A gente tem muitas perguntas. Eu acho que sim, que tentar afirmar muita coisa, moldar, sabe, entregar uma narrativa pronta, a gente vai igualar ao que a grande imprensa vem fazendo, mas tá aí. Tem muitas dúvidas no ar e principalmente a atuação do Omar foi muito estranho mesmo. Vamos ver. Adiaram o depoimento do Ricardo Barros, vão deixar ele sangrando. Vai, sangra mais aí. Tá tudo... A confusão tá grande. Mas eu acho que, assim, os principais pontos conseguimos elucidar. Qualquer novidade, obviamente, vamos estar comentando. E por hoje é isso.